tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo, mas infelizmente não deu certo. Porque chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. E ali o meu chão se abriu, porque eu entrei em desespero. Foi o porquê daquilo. E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, droga, e é isso que eu quero. E a partir daí foram uma série de situações que eu comecei a passar por ele. Mudei vários endereços, ele chegou a ser preso. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos, pequenos furtos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. De tão frio que eu era. E detalhe, quando ele estava preso, ele falava, mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar. E nós nos organizamos e colocamos um advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, né? Porque como ele sabia que eu era membro da igreja, frequentava a igreja, eu devolvia os meus dízimos, as minhas ofertas, então várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então assim, eu passei muito por isso também, pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava, por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, ele era muito perverso, chegou a guardar arma dentro da minha casa. Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base. O Espírito Santo, ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura, sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele, Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga, eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa, de noite, e eu via o meu filho se transformar em um monstro. Então foi ali que eu tive a ideia, né? Eu convidei o meu primo, a outra pessoa, e chamei ele e falei para ele o seguinte, ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou, que igreja? Aí eu respondi para ele assim, a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei, a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar, na escadaria do altar. Foi quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz, o meu primo falou, faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadeira do altar, meio desmaiado, e prendemos fuga. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. De alguma forma, essa história acabou vindo assim à tona. Algumas pessoas tomaram conhecimento e eu fiquei assim com muita vergonha. Eu ainda fico com vergonha. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor.
Eu não lembrava. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi que assim, ele estava no auge mesmo, eu não tinha mais o que fazer. Eu já vinha orando, eu já vinha fazendo corrente, eu já tinha feito propósito, eu já tinha feito jejum. Então eu falei, não, só tem que ser algo extremo, algo maior. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? E ninguém disse nada, foi o que veio aqui. Quando veio na minha mente, quando veio no meu coração, eu falei, é isso, eu vou fazer e acabou. Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né? Com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, começou a obedecer. E um dia ela foi para a igreja, um domingo de manhã, e quando ela voltou, eu estava em casa, e ela falou assim para mim, tá vindo um pessoal da evangelização, vim fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa. E eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte, você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. Então nesse dia eu tremi na base, eu tremi. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando. E eu não queria voltar para aquela vida. Foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer voto, propósito. Então um dia, no dia 10/10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversando. E eu falei, meu Deus, eu vi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito esse tal não é dele. Então, se eu estou aqui sem ter o Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Eu quero ir até o fim. Então, foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza. Não foi emoção, não precisou fundo musical, nada disso. Só aquela certeza que o Espírito Santo, ele estava comigo. Esse filho é o filho dos meus votos. Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos, eu tenho um filho no FJU, 2 filhas no FJU, tenho um no FTU, e hoje eu dou troco no diabo. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele. Amém, gente? Veja que o pastor perguntou, você não lembrava de quando você era da escolinha? Não, puro instinto, puro instinto, nada de juízo, de justiça, de reflexão. Ele ia matar um pastor,
É perigoso, preste atenção, acende as luzes aí. É perigoso, acende aí, isso, obrigado. É perigoso, essa vontade ainda está aí. Pode ser você obreiro, pode ser você integrante, pode ser você pastor, pode ser você o que for, membro que está há muito tempo na igreja. Se a tua vontade ainda é tua, você corre perigo. A qualquer momento você vai agir por impulso. E você vai cometer uma tragédia, ou com você mesmo, ou com alguém. O espírito do vício trabalha para bloquear a parte do juízo humano, da justiça divina, a parte da reflexão. Como que tirar a vida de uma pessoa já é um absurdo, que ninguém pode tirar a vida de ninguém, é mentira ou verdade? Tirar a vida de um homem de Deus, por que de quê? Porque de ganância. E ele se arrepende amargamente. Quando você sente nojo aqui da substância, eu estou sentindo nojo, porque esse espírito, por alguns momentos, ele foi extraído da tua alma. Então você, a sua natureza é essa, a sua natureza é de sentir nojo daquilo que lhe destrói, repulsa por aquilo que lhe destrói. O que faz você ser essa parte má de ações sem pensar é um espírito na tua alma. Então, da mesma forma que ele chorou, que sente vergonha, que se pudesse voltaria atrás para não fazer isso, essa parte, agora ali é ele, é o ser natural. Deus não criou ninguém mau. Deus não criou ninguém para fazer o mal contra si mesmo. Deus, quando criou o ser humano, foi para que o ser humano tivesse um senso de responsabilidade sobre si e sobre o próximo. Mas ele nem sabia o que estava fazendo, ele estava agindo por impulso. E aí ele ouviu uma voz, e era o primo. Não, para. Aí ele... Você está entendendo o que eu estou falando? Você maltrata teu filho, tem 2 testemunhos aqui, ó, da mãe e do filho. A mãe tinha um Espírito Santo, a vontade da carne, a vontade humana é querer desistir. Porque quanto mais ela lutava, quanto mais ela sacrificava, quanto mais ela orava, o filho tornava-se pior, parecendo um monstro. As pessoas diziam, vi teu filho ali, vi teu filho desse jeito roubando. Então a vontade humana é parar, é desistir, é baixar a guarda. Mas porque ela tinha um Espírito Santo, ela não fez a vontade dela, ela fez a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ela continuasse lutando pelo filho. Então não desista, mãe. E se você não tem um Espírito Santo, você está agindo por impulso e você está colocando tudo a perder. Todo o projeto glorioso que Deus tem de transformação e salvação da alma do teu filho, você talvez está colocando tudo a perder, porque age por impulso. Age embriagada de ódio, de raiva, de aborrecimento, de fúria. Fala o que não deve falar, e as palavras magoam. E a oração, que começa um processo de reconstrução da alma do filho, essa reconstrução é destruída com uma palavra mal colocada. Então, dia 14 é o dia de você entregar essa vontade. Nas mãos de quem? Fala. Porque você está correndo risco de colocar sua própria vida em risco. Sua família. Quando é que você vai tomar isso das mãos do diabo, de um espírito do vício, e vai entregar para Deus? Quando é? A gente está falando de evolução. Gente, 2026 está logo ali.
Eu não posso ter a minha vontade vulnerável dessa maneira, não. Eu tenho que esconder ela em Deus. Foi o que Jesus fez. O Getsemane e o Jardim do Éden, os dois jardins, olha lá. Os dois jardins. Foi o que aconteceu no Éden. Dois eventos. No Éden, o paraíso foi perdido. No Éden, no primeiro jardim, o primeiro Adão escolheu errado e fez a própria vontade. E o que ele fez com isso? Ele colheu a morte. Ele colheu o distanciamento do Pai, do Criador. E viveu, e tem vivido o ser humano, oriundo disso, de uma natureza adâmica, a escravidão, a dor, o choro. No Getsemane, Jesus fez diferente. No Getsemane, o paraíso é resgatado. Bispo, eu estou em busca do paraíso. Essa mulher hoje está vivendo um paraíso. Ela disse que não tem mais preocupação. É isso, a proposta é essa. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é aonde? É no altar. Dizer para Deus: essa vontade que me atrapalha, eu entrego ao Senhor. Meu Pai, não deixa isso comigo não, porque eu vou acabar me autodestruindo. E também a quem eu amo. Deus não vai abrir janela dos céus e fazer você prosperar, enquanto a sua vontade for vulnerável, porque ela depõe contra você. Ela vai destruir tudo que você construir. Eu tenho pessoas aqui que chegaram ao topo da prosperidade. E aí agora estão abaixo da linha da pobreza, aqui, sentado, me assistindo. Por quê? Por quê? Porque a sua própria vontade destruiu o seu castelo de areia. Foi metendo os pés pelas mãos, fazendo escolhas erradas. E agora está aí querendo retomar uma evolução, reconstruir. Quando é que isso vai acontecer? Quando você pegar essa vontade, dia 14, e entregar onde? Fala forte aí. No segundo jardim, que é o Getsemane, o segundo Adão, Jesus, escolheu certo e fez a vontade de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte veio por um homem. Vício é morte. Vício é sentença de morte. Esse vício que você tem aí, ele é oriundo de uma natureza adâmica. Enquanto essa natureza adâmica permanecer aí, você vai escolher errado. Você sempre vai escolher segundo a sua vontade, segundo o seu prazer. Vai escolher e tomar decisões fora de uma reflexão, fora de um senso de juízo, de justiça. Porque por um homem, olha aqui, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo. Serão novas criaturas, terão nova natureza, vão tomar decisões dentro de uma reflexão celestial, dentro de um juízo, de um senso de justiça. Esse Adão é a natureza corrompida, lhe corrompe, lhe destrói. Você está correndo risco. Toda vez que alguém chega para mim e fala assim: bispo, fulano teve recaída, a natureza adâmica não foi extraída daquela alma. Ainda estava vivendo de acordo com a sua própria vontade. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não?
em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Foi o que o rapaz ouviu do bispo Macedo. Romanos 8, 9. Espera aí. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu pertenço a quem? Você pertence a si mesmo, à sua própria vontade, à natureza adâmica. Por isso que a sua vida vai de mal a pior. Por isso que nada se constrói com você. Nada. Enquanto houver uma natureza adâmica aí, nem a resposta dos céus você vai ter. Por quê? Porque Deus sabe que essa natureza adâmica, né, ela vai apelar sempre para o seu eu, para a sua vontade. Você vai agir por impulso de tal maneira que você vai deixar Deus de escanteio. Lá na frente, Deus sabe disso. Quem não sabe é você. Pedro achava que não. Pedro disse assim: não, Senhor. Pedro, da natureza adâmica: eu estou pronto até para morrer com o Senhor. Jesus disse: não, Pedro, você vai me negar antes que amanheça, antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Eu não, todos podem te negar, menos eu. Porque ele não se conhecia. Mas havia uma natureza adâmica ali corrompida, que ia fazer ele agir por impulso de tal maneira, só instinto, fora de uma reflexão, que ele ia negar Jesus, ele ia deixar Jesus para depois, ele ia apelar. A natureza adâmica faz você apelar para si mesmo, para a sua própria vontade, o instinto de sobrevivência. Ele estava vendo Jesus sendo maltratado ao extremo, ele disse: não, eu nunca vi esse homem. Esse é o instinto de sobrevivência, autodefesa. Por 3 vezes não conseguiu fazer uma reflexão de que Jesus acabara algumas horas de falar sobre isso. Ele nem pensou nisso, ele esqueceu, que nem um rapaz. Você nem lembra que você foi da igreja, da escolinha. Como é que você faz isso com o pastor? Não, eu não lembrei. Instinto, impulso, fora do juízo. Isso é perigoso, porque você pode colocar a sua própria vida em risco e perder a sua alma, perder a sua salvação. Não peça nada nessa fogueira santa. Entregue a sua alma. E aí você vai ver grandes coisas acontecer, que nem a gente cantou aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quando? Quando a minha vontade não for mais a minha. Quando a natureza adâmica não estiver mais em mim, mas sim o Espírito Santo. Fique de pé. Pega o seu cálice. Pega o seu cálice. Feche os seus olhos. Deus está aqui? Continua aqui Ele. Amém? Você que já está nessa campanha, coloca essa mesa bem aqui no centro do altar. Bispo, eu já estou nesse compromisso com a luz. Não vou pedir nada. No dia 14 eu vou entregar minha vontade. Eu que sou mãe, vou entregar a minha e a do meu filho. A minha vontade e a vontade do meu filho. O meu sacrifício vai me fazer suar sangue, como Jesus. E eu estou nessa fé. Não tenho nenhum objetivo, porque o vício não deixa eu ter objetivo. O vício destrói todos os meus objetivos. Eu não posso, quando eu penso que estou crescendo, que agora vai, o vício vem e destrói tudo. Me traz mais dívidas. Você é aquela pessoa que não pode nem pegar em dinheiro. Já passou por isso? Como é que vai crescer em outras áreas? Você já teve vários relacionamentos, já casou várias vezes. Mas o vício não deixou você evoluir no casamento. Chegou a hora de você entregar essa vontade, viu? Antes de tudo, entregue essa vontade. Dia 14. Nesse altar. No Getsemane. Como Jesus fez.
Bispo, eu já estou nessa fé. Você vai sair do seu lugar e vai tocar as suas mãos na borda do altar e vai firmar seu compromisso com a luz para esse dia 14. E você que não está, bispo, eu ainda não estou, mas eu quero. Você vai subir no altar e você vai pegar a folha onde você vai colocar o seu pedido. Qual é o seu pedido? Que seja a vontade de Deus feita na minha vida. Eu quero entregar toda a minha vontade, todo o meu eu, toda a minha natureza adâmica, que só me faz escolher pelo prazer, que põe a minha vida em risco. Então saia do seu lugar e venha. Só toque no altar. Não fique aqui orando o Pai Nosso, não. Toque no altar e volte para o seu lugar. Só você que está. Não minta para você, não. Bispo, eu não estou. Então sobe aqui no altar. Sobe aqui e pega a sua folha aqui, ó, para você fazer o seu pedido e trazer no dia 14. Nesse altar aqui, ó, você vai entregar toda a sua vontade, que lhe atrapalha, que lhe amarra, a vontade que impede de você evoluir, crescer, reconstruir, que impede até de você ser salvo. Ninguém é tão perfeito que consiga. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, que vê além do mais profundo abismo, e até segredos que eu nunca falei, e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro, o que faço, onde ando, a quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro, e quer fazer feliz o meu futuro. Levante as suas mãos no rosto e diz: eu luto. Eu luto é contra minha própria, a natureza humana que há em mim, a natureza humana que há em mim. eu quero sepultar o velho homem, Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, e andar em comunhão, viver, cantar só para Ele, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Toda a igreja solta a sua voz e diz: eu luto. Eu luto é contra minha própria, A natureza humana que há em mim, a natureza humana que há em mim. fala para Ele, solta a voz e diz: Eu quero sepultar o velho homem, desce aqui, ó Espírito Santo, e andar em comunhão com Cristo. viver, Viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e pra Deus. Arrependa-se, se arrependa aí agora, se batize nas águas, meu amigo, se batize nas águas, minha amiga, não saia daqui sem esse batismo. Agora você sabe o que você tem que fazer, é o Getsemane, é dia 14, entregar sua vontade, ela lhe atrapalha, ela lhe destrói. O Espírito Santo é a nossa estrutura, como aquela mãe falou no testemunho, é a nossa base. Mas a base do instinto é o emocional, são as emoções fortes.
Isso aí nos destrói. Estamos correndo risco se a natureza ainda é adâmica, se a vontade ainda está exposta, nua, vulnerável. Mas se o Espírito Santo é a estrutura, é o alicerce, é o escudo, então dardos inflamados são apagados, pensamentos incendiados